Graça e paz, irmãos, da parte de nosso Salvador Jesus Cristo. Antes de eu meditar na palavra de Deus, quero dar assim alguns avisos para os irmãos. Se alguém quiser, desejar conhecer o blog onde eu tenho postado, não apenas artigos, mas notícias de eventos evangelísticos, acadêmicos, doutrinários, alguns acontecendo inclusive na Universidade Federal do Ceará. O meu blog é cristianismoeuniversidade.blogspot.com. Durante o mês de novembro, nós teremos na Universidade Federal do Ceará, na Faculdade de Direito, a Semana C.S. Lewis, que foi o autor das Crônicas de Nárnia. É uma semana sobre a obra do autor das Crônicas de Nárnia, que era evangélico. Virão palestrantes de fora, todos crentes. Eu serei um dos palestrantes, estarei falando sobre a teoria dos valores, sobre os valores absolutos, uma coisa que gera muita polêmica nos meios universitários. Em novembro também nós teremos as conferências anabatistas, são conferências teológicas sobre o pensamento, a prática daqueles que foram chamados na reforma de anabatistas. Isso também acontecerá no final de novembro. Eu trouxe um livro na última vez que aqui estive, Teologia Imaginário. Hoje eu trouxe outro livro também, Lições das Crônicas de Nárnia, um livro com o prefácio do Dr. Russell Shedd, que tem tudo a ver com esta semana C.S. Lewis, a que me reportei, porque é uma análise de como, por trás daquela obra literária de C.S. Lewis, escondiam-se preciosidades teológicas, a mensagem do Evangelho de Cristo. Também nós temos outros livros, além desses, que eu tenho aqui comigo, Teologia do Fogo, que é sobre o Espírito Santo, ele também está aqui, e esse livro que é do pastor Eládio, é pastor da nossa igreja também, está aqui presente inclusive, O Montanismo e os Profetas Catafricas. Para quem não sabe, os montanistas foram o primeiro movimento na história da igreja, pós-apóstolos, no qual se buscou a renovação dos dons espirituais na igreja. Então, como se fosse um primeiro movimento pentecostal. E ele deu-se no século II e século III, e esta obra é inclusive prefaciada pelo pastor Ezequiel Soares, que é da Assembleia de Deus, tem muitas obras publicadas pela CPAD. Então, esse livro também está aqui juntamente com esses outros, porque acredito que seja do interesse de muitos irmãos. Mas vamos nessa noite abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo de número 4, versículo 6. O tema dessa noite é a reforma protestante como um novo paradigma hermenêutico. Hermenêutica é a ciência da interpretação, a teoria da interpretação. Então, o que se quer dizer é que a reforma trouxe um novo referencial para se interpretar a Bíblia e para se interpretar o mundo à luz da Bíblia. Ela revolucionou o modo de se olhar para a Escritura e para o mundo, em relação àquilo que predominava naquele tempo em que a reforma aconteceu. Então, primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo de número 6. Paulo diz assim: E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra outro. Querido Deus e nosso Pai, nós te rendemos ações de graças pela tua palavra santa, verdadeira, pura, ó meu Deus, e apresentadora legítima do teu santo evangelho. Agora, nesse momento, nós rogamos a intervenção do céu, a presença poderosa de teu Espírito, trazendo revelação, iluminação, meu Deus, cativando o nosso coração para a obediência a Ti e fazendo-nos defensores intrépidos de Tua verdade. Que o Senhor fale conosco nessa noite e que saiamos daqui renovados para Te servir. É a nossa súplica em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.
Meus prezados irmãos, a reforma protestante, disse eu aqui na terça-feira, retomou a verdade bíblica da justificação do homem única e exclusivamente pela fé diante de Deus. Verdade que estava nas palavras de Jesus, aqueles que encontravam salvação, quando ele dizia: a tua fé te salvou, vai em paz. Verdade que se encontrava ostensiva nas cartas do apóstolo Paulo e pregada com constância na igreja primitiva. Porém esquecida na Idade Média, quando a cristandade fez com que a mensagem cristã se tornasse apenas uma capa, uma máscara para pensamentos políticos e para pensamentos pagãos, superstições vindas dos povos bárbaros, que muitas vezes eram conduzidos à profissão da fé cristã sem um perfeito esclarecimento do que ela significava. Essa miscigenação, essa mistura de paganismo, cristianismo, política, durante o período medieval, gerou a estrutura doutrinária do catolicismo romano, o sistema papal. E Lutero foi alguém que se levantou contra este sistema em nome da redescoberta da doutrina e da experiência da justificação pela fé. Essa doutrina havia sido esquecida e se ensinava conforme o dissemos, a salvação pelas obras, por sacramentos, penitência e purgatório. Elevava-se a autoridade do Papa e dos sacerdotes para perdoar pecados e interpretar a Bíblia. E o homem comum ficava cada vez mais distante de Deus e dependendo da instituição da igreja. E naquele momento, redescobrir a justificação pela fé era redescobrir a possibilidade de o homem diretamente reatar os seus laços com Deus por Jesus Cristo, sem a mediação controladora da igreja, sem que se precisasse encontrar Deus em fórmulas, em ritos, mas através de um encontro pessoal. E não é à toa que esta mensagem causou muita desavença, muita rejeição e perseguição por parte de uma igreja que manipulava os seus fiéis, que se apresentava como dona da fé, dispenseira da graça de Deus aos homens. Mas outra verdade que não poderia deixar de estar presente na reforma era a da autoridade exclusiva das Sagradas Escrituras. A doutrina de que a Bíblia é a única regra de fé e prática dos cristãos. É a autoridade final em assuntos espirituais. E ela não tem outra ao seu lado, ela é exclusiva. Alguns teólogos costumam dizer que o princípio material, o conteúdo da reforma, é a doutrina da justificação pela fé. Mas o princípio formal, ou seja, de autoridade, são as Sagradas Escrituras. A ideia é de que a mensagem da Bíblia, o seu conteúdo, é de que o homem é salvo pela fé em Jesus Cristo, sem o concurso das obras, sem a eficácia dos sacramentos, sem pretenso purgatório ou execução de penitências. E a autoridade de que se reveste essa doutrina provém da Escritura Sagrada, inspirada por Deus, infalível, inerrante, verdadeira em tudo quanto diz, e o resumo final daquilo que o cristão deve crer e deve praticar. Então, a exclusividade da Bíblia como fonte de revelação é uma das colunas, é um dos pilares da reforma protestante. Dizia Lutero que somente pela fé somos salvos, só a fé salva, que somente Cristo é o mediador, só Cristo, que só a Bíblia é fonte de revelação e só a Deus devemos dar glória. A reforma, na verdade, foi, irmãos, uma simplificação da fé,
que estava tornada complexa, num emaranhado doutrinário e confuso, que fazia o homem comum nada entender e ficar à mercê do ensino de sacerdotes que falavam uma linguagem esotérica, que celebravam missa em latim. Mas a ideia é de que o evangelho é simples. Não há outro mediador que não Cristo. Não há outro meio de salvação que não a fé. Não há outra fonte de revelação que não a Escritura. E não há outro que deve ser adorado, glorificado, invocado, senão Deus. A Igreja Católica Romana ensinava à época que a Bíblia era sim a palavra de Deus, mas não era com exclusividade. Segundo a doutrina católico-romana, existia também a tradição da igreja. Essa tradição da igreja envolvia, primeiro, informações orais, que diziam eles, os apóstolos transmitiram, que não registraram na Bíblia, e que os bispos que ouviram transmitiram aos bispos subsequentes e aos posteriores. De maneira que os bispos católicos, eles teriam um privilégio de informação. O homem poderia saber do que estava escrito na Bíblia, mas daquilo que os apóstolos falaram, que complementava o que dizia a Bíblia e que não fora escrito, somente os bispos sabiam, porque eles foram os receptores das informações e os transmissores à geração seguinte de bispos. Também a tradição envolvia o poder que tinham os bispos, diziam os católicos à época, de recriar a estrutura da igreja. É como se na boca dos bispos a autoridade de que se revestia a Escritura continuava, ou continuasse. Vou lhes explicar. Para a doutrina católico-romana, os bispos são sucessores dos apóstolos. É a chamada doutrina da sucessão apostólica. Os apóstolos teriam ordenado os bispos primeiros, que ordenaram os subsequentes, e assim os bispos eram apóstolos com o mesmo status dos 12 apóstolos. E o que os bispos decidissem em concílio teria tanta autoridade quanto a Bíblia. Como se Deus ainda pudesse estar falando novas coisas, principalmente acerca da organização da igreja. Por exemplo, nós não encontramos na Bíblia nada sobre cardeais, nada sobre o fato de a sede da igreja ser no Vaticano. Não encontramos toda a estrutura hierárquica do catolicismo romano. A forma cristã de organização da igreja na Bíblia é bem simples. Jerônimo, que foi o tradutor da Bíblia para o latim, o admitia. E os católicos mais esclarecidos sabem disso, mas eles dizem que Deus, em sua providência, foi guiando os bispos para novas formas de organização, e o que os bispos passaram a determinar, em particular o Papa, o bispo dos bispos, tem tanta autoridade quanto o que está contido na Bíblia, porque eles teriam sido os sucessores dos apóstolos. Os apóstolos viram uma organização melhor para aquele momento. Os bispos subsequentes, novas organizações, todas de acordo com o momento. E essas novas formas de organização, assumidas ao longo do tempo, seriam legítimas, porque os bispos eram sucessores dos apóstolos e Deus ainda continuava a falar com eles, de modo particular, sobre a forma de a igreja organizar-se. E ainda existia a ideia de que o Papa era infalível. Na Idade Média existiam duas posições no catolicismo romano: a conciliarista e a papista. Os conciliaristas acreditavam que somente o concílio era infalível e envolvia a reunião de vários bispos. E o papismo era o ensino de que o Papa era infalível. O Papa, obviamente, reivindicava a sua infalibilidade, mas havia muitos bispos que questionavam. Guilherme de Ockham, por exemplo, foi um eminente teólogo franciscano da Idade Média, juntamente com Marcílio de Pádua, que defendiam o conciliarismo.
A igreja, numa tradição predominante, aceitava o papismo, mas geralmente o Papa convocava concílios para evitar que essa disputa doutrinária interna da igreja acontecesse. Para quem acha que a Igreja Católica tem melhorado, que saiba que foi nos seus últimos concílios mais recentes que ela decretou de forma inequívoca a infalibilidade papal. Por isso, desde muito tempo, a Igreja Católica não tem convocado concílio, porque ela definitivamente assumiu a posição de que o Papa é infalível. Então, o ensino romano era esse. A Bíblia é complementada por informações orais, segregadas pelos apóstolos aos bispos e transmitidas aos bispos subsequentes. A Bíblia é complementada pelaquilo que os concílios determinaram ou os papas. E logo a Bíblia não é a exclusiva regra de fé e prática dos cristãos. Esse era o ensino e ainda é o ensino do catolicismo romano. E Lutero levantou-se contra isso. Ele teve um debate com o Dr. Eck, figura eminente daquele tempo, no qual esse assunto foi ponderado, antes de suas maiores controvérsias com o papado e com o imperador. Na verdade, quem fora convocado pelo Dr. Eck ao debate foi Karl Slatt, que era da Universidade de Wittenberg, da qual fazia parte Lutero. Mas Lutero o acompanhou e, vendo-o com dificuldades no debate, assumiu a sua posição e começou a debater. E lá ele afirmou categoricamente que as Escrituras eram a autoridade final e que nenhum Papa poderia revogar o que estava nas Escrituras e nem os concílios. E depois, na Dieta de Worms, ele disse que só aceitaria retratar-se se fosse persuadido pelas Escrituras. Lembrou que os concílios e os papas muitas vezes se contradisseram e concluiu dizendo ser a sua consciência cativa da palavra de Deus. Portanto, meus irmãos, a reforma baseava-se na ideia de que as Escrituras são a única regra de fé e de prática. Eu li um texto aqui em que Paulo diz: aprendam comigo e com Apolo a não ir além daquilo que está escrito. Nós podemos observar lá na carta de Paulo a Timóteo o seguinte, segunda carta do apóstolo São Paulo a Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 16. Ele diz: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Essa palavra aqui, perfeito, tem o sentido de acabado, completo, uma coisa terminada. Então a Escritura ela é proveitosa para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que através dela o homem de Deus fique completo, saiba de tudo quanto precisa saber e esteja completamente preparado para toda boa obra. Ou seja, a Escritura é suficiente, é plena, é completa. Nós lemos lá em Romanos, no capítulo de número 15, o seguinte, carta aos Romanos, capítulo de número 15, versículo 4. Porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Se houvesse alguma tradição oral no Novo Testamento, deveria haver também uma no Velho Testamento, alguma coisa que não teria sido escrita, mas dita e repassada. No entanto, referindo-se às Escrituras do Velho Testamento, Paulo está dizendo, o que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Ele nada se refere a alguma coisa que tenha sido dito oralmente e que nos sirva hoje. Ele diz, o que está escrito é o que nos é importante. O que foi para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras nós tenhamos esperança. De maneira que a Bíblia, reitero, é completa, é plena,
revelação de Deus para nós. Nós podemos observar, irmãos, que todas as seitas e heresias, elas se caracterizam por não aceitar a Bíblia como única fonte de revelação. O Charles Russell, fundador da seita dos Testemunhas de Jeová, ele dizia que quem lesse a Bíblia por tantos anos sem ler os livros que ele escrevera, estaria em trevas. Mas quem lesse só os livros que ele havia escrito, sem ter lido a Bíblia, estaria na luz. A senhora Ellen Goldwhite, fundadora do Adventismo do sétimo dia, ela dizia ter revelações e visões que complementavam a Bíblia. E, portanto, o Adventismo também é uma seita. No Espiritismo, há o Evangelho, segundo o Espiritismo de Allan Kardec, e se consultam os que já morreram como se os seus espíritos, se forem de luz, tivessem autoridade. A Bíblia, porém, diz lá no livro do profeta Isaías, capítulo de número 8, versículos 19 e 20. Quando, pois, vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares, e os adivinhos que chilreiam e murmuram, porventura não consultará o povo a seu Deus? Acaso a favor dos vivos consultar-se-ão os mortos? Agora olha o versículo 20, a lei é o testemunho. O que é isso? É a Bíblia. A lei é o testemunho, não se vai consultar morto a favor do vivo, não. A autoridade não é de espírito familiar, não. A lei é o testemunho. Se eles não falarem segundo essa palavra, é porque não há luz neles. A Bíblia é completa. Os mormons têm o livro Mórmon, ao qual intitulam o Outro Testamento de Jesus Cristo. Mas Paulo disse, ainda que eu mesmo, lá em Gálatas capítulo 1, ainda que eu mesmo, um anjo descido do céu. E os mormons dizem que foi um anjo mórmon. Ainda que eu mesmo, um anjo descido do céu, vos anuncie outro evangelho além deste, seja anátema, seja amaldiçoado. Lá no Apocalipse diz que quem tirar alguma coisa desse livro, lhe será tirada a parte que cabe na árvore da vida, e quem acrescentar alguma coisa a este livro, lhe serão acrescentados os flagelos de que ele fala. A Bíblia começa dizendo, no princípio, e termina lá no Apocalipse dizendo, a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos, amém. Ela começa com o princípio e termina com o amém. Porque é completa. Na época da reforma havia o espiritualismo, irmãos. E eu creio na obra de Deus pelo Espírito Santo, mas nos dias de hoje é preciso cuidado dentro dos meios pentecostais para não se cair no espiritualismo. O espiritualismo existia na época da reforma, os reformadores condenaram, era o ensino segundo o qual Deus falava diretamente com pessoas acerca de assuntos doutrinários, normalmente acontecimentos proféticos, sobre a sequência dos acontecimentos escatológicos. Mas eu quero vos dizer uma coisa, eu creio nos dons espirituais, mas os dons espirituais, irmãos, para nos falarem de coisas relativas à nossa vida, conforme o chamado de Deus. Por exemplo, lá em Atos 13, os irmãos estão orando e alguém fala pelo Espírito para separar Paulo para a obra. Aquilo não é doutrina, aquilo é uma confirmação do ministério. Paulo fala a Timóteo que seu chamado havia sido confirmado por profecia. Paulo soube que deveria ir para a Macedônia porque teve uma visão. Mas o que eu digo é que não há mais revelações de caráter doutrinário. A Bíblia é completa. Eu não acredito em revelação de caráter doutrinário nem quando confirma a Bíblia, porque Deus não tem autoestima baixa para estar dizendo, olha, acredite em mim, eu já falei, estou falando de novo. Não, quando ele falou para falar e acabar. Assim está escrito, assim diz o Senhor, e acabou-se, irmãos. Tem gente aí, pastor, eu sei que a Bíblia diz, mas eu queria tanto que um anjo descesse e confirmasse o que a Bíblia diz. Vai confirmar não, meu irmão.
No dia do julgamento os livros vão se abrir, não é um anjo que vai ser chamado não. E cada um vai ser julgado conforme o que estiver escrito. Jesus diz, eu a ninguém julgo, a palavra que sai da minha boca é que há de julgar naquele dia. A Bíblia é completa. E eu quero dizer uma coisa, quando a Bíblia fala de profecia, pelo menos o que a gente lê na Bíblia, é mais coisas concernentes à obra. Paulo sabia se ia para Macedônia, não ia para Macedônia, se era hora de ele sair para ir começar a obra missionária, não começar a obra missionária. Porque tem crente aí que quer revelação todo dia, até por bobagem, para saber o que é que ele vai fazer naquele dia ou deixar de fazer. Deus fala, irmãos, acerca da sua obra. Deus fala de coisas da nossa vida pessoal para nos orientar quando tem alguma coisa a ver com o nosso chamado. Ele não quer satisfazer os nossos caprichos, Ele quer realizar a sua obra através de nós. A igreja romana mantinha a Bíblia em latim e proibia o homem comum não apenas de lê-la, mas não a dispunha na língua vernácula para que ele lesse, porque a igreja católica se julgava a dona do sentido da Bíblia. Ela que podia interpretar a Bíblia e mais ninguém. A razão disso era a seguinte, a igreja dizia que a Bíblia viera da igreja. A igreja católica dizia, se não fosse a hierarquia da igreja, se não fossem os bispos, vocês não teriam a Bíblia. Foram os bispos reunidos no concílio de Nicéia que decidiram que livros iam compor o Novo Testamento e que livros não iam compor. Então, se foram eles os que tiveram sabedoria para saber o que é a Bíblia, são eles que têm sabedoria para dar o entendimento delas. Porque a Bíblia, a palavra, nasceu da igreja. Em verdade, a palavra não nasceu na igreja, não. A igreja nasceu da palavra. Essa mensagem evangélica já estava nos textos do Velho Testamento. Lá já se dizia que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Lá já tinha os sacrifícios do Cordeiro, com respeito aos quais João Batista apontou para Jesus e disse, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A mensagem do Evangelho é anterior à constituição da igreja neotestamentária. Jesus foi que pregou para os apóstolos, foi ele que deu a palavra aos apóstolos. Ele disse, Pai, eu lhes dei a tua palavra. Eu oro não somente por esses a quem eu dei a tua palavra, eu oro também por aqueles que através deles hão de crer em mim, para que sejam um. Ou seja, não há nenhuma distinção entre os que creram pela boca dos apóstolos e os apóstolos que creram pela boca de Jesus. São todos um. A palavra que os atraiu, que os salvou, é a mesma palavra. Meus irmãos, Jesus é o verbo que se fez carne, e até onde eu sei, Jesus não tem dono, mas ele é o dono de tudo. Tendo Deus outrora falado muitas coisas, diversas maneiras, aos pais, pelos profetas, agora nos falou pelo Filho. Não foi pela igreja, não, foi pelo Filho, foi por Jesus. A igreja nasceu da palavra. Nasceu da palavra. E quero dizer uma coisa, não foi o concílio de Nicéia que decidiu quais os livros pertencem ao Novo Testamento, não. Essa é uma tradição espúria dos documentos residuais existentes do concílio de Nicéia. Não há nenhuma alusão a que este concílio tenha discutido sobre quais livros pertenciam ou não pertenciam ao Novo Testamento. Essa ideia só apareceu em alta Idade Média, de que lá no concílio de Nicéia tinham falado sobre isso, decidido. Os que viveram próximo ao concílio de Nicéia nunca comentaram que lá tenha sido decidida alguma coisa sobre isso. O concílio de Nicéia foi para resolver a questão da trindade contra os arianos que a negavam. Aliás, o ensino medieval era tão supersticioso e mentiroso sobre essa história de que no concílio de Nicéia teriam decidido quais livros pertenciam ao Novo Testamento, que a história que pairava na Idade Média era que teriam jogado os livros para cima, e o que caísse num lugar era inspirado, o que não caísse não era. O Código Muratoriano, encontrado em tempos mais recentes, que data de aproximadamente 150 a 180 depois de Cristo, tem quais eram os livros reconhecidos do Novo Testamento, tem todos os livros que nós reconhecemos hoje. Século II. Calvino diz nas Institutas
que isso é que é maravilhoso. Sem concílio, a igreja conseguiu identificar os irmãos sem se reunirem, sem uma autoridade autocrática, todos de comum acordo, em consenso. Obviamente houve algumas divergências, mas o consenso predominou. Conseguiram reconhecer quais livros eram do Novo Testamento e quais livros não eram. Ele diz, como é que isso pode ter acontecido? Como é que este consenso pode ter se dado? Quantos concílios debateram questões sobre a encarnação de Cristo, sobre a Trindade? Mas em todos esses concílios, a autoridade das Escrituras do Novo Testamento já era pressuposta. Calvino diz, era Deus que falava aos corações dos homens, de maneira que os homens sabiam identificar que livros pertenciam à palavra de Deus e quais não. Calvino diz, leia os livros do Novo Testamento e depois leia os apócrifos, e você descobre logo que os livros inspirados são esses. Ele diz, leia um livro do filósofo de Aristóteles, leia a Bíblia e compare para ver. Você nota logo a diferença. O profeta no Velho Testamento já dizia, falando como se for a boca de Deus, quem há que confundir a palha com o trigo? Não dá para confundir a falsa visão, a falsa profecia, era o que o profeta estava dizendo, com a palavra genuína de Deus. Não dá para confundir a palha com o trigo. Porventura não é a minha palavra, diz o Senhor, um martelo que esmiuça a penha e um fogo que consome a lenha. Não é o homem que dá testemunho dessa palavra, é Deus. Eu creio que este livro é a palavra de Deus, não porque alguma igreja me diz, algum papa me diz, algum pastor me diz, algum bispo me diz, mas porque quando eu leio, Deus fala comigo e diz, assim diz o Senhor. Aleluia! Com respeito a essa história de que os bispos são sucessores dos apóstolos e que têm a mesma autoridade que eles e podem acrescentar coisas à Bíblia, decidindo essas novas coisas em concílio, isso é inaceitável. A Bíblia diz em Efésios 2:20 o seguinte, irmãos: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Observe, a igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Quero vos dizer uma coisa nessa noite. Eu acredito em todos os dons espirituais da primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Mas eu não acredito que o dom de apóstolo e o dom de profeta não é o dom de profecia de 1 aos Coríntios, capítulo 12. Esses dois dons cessaram. Há um ministério profético, há um dom ministerial profético e há um dom carismático profético. O dom carismático profético, primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, continua. O ministério profético era doutrinário. Eram aquelas pessoas que, pelo fato de os apóstolos serem em pequeno número, eles traziam a revelação doutrinária do evangelho por uma inspiração direta, sem terem tido contato com Jesus. Mas os apóstolos eram a última palavra, tanto que João diz, se algum profeta fala aí alguma coisa e não nos ouve, ou seja, aos apóstolos, ele não é de Deus. Se nos ouve, é de Deus. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Ou seja, os apóstolos eram aqueles que davam o parecer final. Mas a igreja primitiva, por não ter o Novo Testamento, ela tinha apóstolos que tinham tido conhecimento da doutrina do Novo Testamento por terem estado com Jesus e terem aprendido diretamente com ele. E ela tinha profetas que, sem terem estado com Jesus, sabiam de informações que os apóstolos souberam através de Jesus. Quando o Novo Testamento é concluído, irmãos, não há mais necessidade desses apóstolos e desses profetas. Não é que Deus tenha revogado os seus dons, é que a finalidade deles se cumpriu. Uma igreja apostólica hoje não é uma igreja que tem apóstolos, é uma igreja que tem o Novo Testamento.
Note o que diz aqui, que a igreja está edificada sobre o fundamento de apóstolos e profetas. O que é fundamento? É uma coisa do princípio, do começo. Você não lança fundamento em cima de fundamento. O fundamento está lá, no começo. Os dons de 1 Coríntios 12 são para a edificação da igreja. A igreja está sendo edificada, o prédio espiritual ainda está sendo edificado. Mas o fundamento foi posto uma vez. Nós podemos falar de maneira metafórica que alguém é um apóstolo, no sentido de ser um enviado, um missionário, mas não no sentido dos 12. O movimento pentecostal clássico, do qual a Assembleia de Deus fora e a Igreja de Deus, seus maiores representantes, rejeitou o chamado movimento chuva serôdia do início do movimento pentecostal, porque acreditando na atualidade dos dons, o movimento pentecostal clássico não acreditava, porém, na atualidade de um ministério apostólico, no sentido dos 12. E a chuva serôdia acreditava que apóstolos existiam ainda hoje. Como a Igreja Católica acredita, através do dogma da sucessão apostólica. Mas eu citei esse texto para dizer, sabe o quê? Que a igreja está edificada sobre o fundamento, que é a palavra dos apóstolos. Logo, a palavra apostólica fundamenta a igreja. Não é a igreja que fundamenta a palavra apostólica. A palavra é antes da igreja e não depois da igreja. O ensino católico era de que a igreja vinha primeiro, depois vinha a palavra. Se a igreja dava a palavra, ela também poderia dizer qual é o sentido. E a doutrina da reforma era: a palavra vem primeiro, a igreja nasce da palavra, então a igreja tem que se conformar com a palavra. A igreja tem que ser julgada de acordo com a palavra. É a igreja que precisa se conformar à palavra, e não a palavra que vai se tornar aquilo que diz a igreja. Nós podemos ver também na reforma, irmãos, além da doutrina da autoridade exclusiva das Sagradas Escrituras, a doutrina da clareza das Escrituras. No que respeita à salvação, a Bíblia é um livro claríssimo, porque ela reitera tanto esse assunto que, se você não entender de um jeito, entende do outro. Se não entender a salvação como justificação pela fé, entende como novo nascimento, entende como remissão de pecados. Se não entender por um jeito, entende por outro. A Bíblia fala da salvação de diversas maneiras, por vários caminhos, mas sempre chegando ao mesmo ponto. Desde o Velho Testamento, a ideia de expiação, de derramamento de sangue, todas essas coisas já falam de salvação. Paulo diz que Abraão foi justificado pela fé. Paulo cita Davi quando disse: bem-aventurado aquele a quem o Senhor imputa a sua justiça sem as obras. Portanto, esse assunto é claríssimo na Bíblia. Alguns outros assuntos isolados podem parecer difíceis. Nós encontramos Pedro falando de algumas partes escatológicas das cartas de Paulo que são difíceis de interpretar, mas quando tomadas como partes, tanto que ele fala partes difíceis, quando integradas ao todo, elas ganham clareza. Quando colocadas no contexto, elas ganham clareza. Mas a salvação é o assunto, irmãos, que você pode encontrar não apenas dividido em partes espalhadas por toda a Bíblia, você o encontra completo em toda parte da Bíblia. É o assunto mais claro. A Igreja Católica dizia que não poderia dar a Bíblia ao homem comum na sua língua nacional, porque ele iria interpretar a Bíblia erroneamente, que a Bíblia era um livro muito difícil. Somente pessoas como os bispos, os sacerdotes, que passaram por universidades, que conheciam uma tradição esotérica, teriam condições de interpretar. E faziam questão de tornar a coisa aparentemente difícil e esquisita, com cerimônias complexas, com celebração da missa em latim, tudo para o homem comum achar que nunca poderia entender a Bíblia. Não lembraram, irmãos, que a Bíblia foi escrita por pescadores do Novo Testamento? Aleluia! No Velho Testamento nós temos boiadeiro, agricultor. Este livro foi escrito para você entender. Na época do Novo Testamento havia o grego clássico falado pelos filósofos e o koiné, que era o do homem comum. A Bíblia, o Novo Testamento, foi escrita em koiné.
O grego do Novo Testamento é o grego do homem comum. Leia Buda, aí é complicado. Linguagem esotérica, abstrata, ninguém entende nada. Mas olhe Jesus falando por parábolas. Olha, o reino de Deus é semelhante a um bom pastor que cuida das ovelhas. Ele estava falando isso aí para intelectual, irmãos. É como uma semente. É como um homem que dá uma festa para o casamento de seu filho. Ele estava falando para gente que precisa de universidade para entender isso. Ele estava falando aquilo que o homem comum entende, porque a Bíblia foi escrita para ser entendida. Por isso que na Escritura está escrito, quem lê entenda, dá para entender. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus ensinou a clareza das Escrituras quando enfrentou o diabo. Porque o diabo quis dar interpretação à Bíblia. Jesus não deu interpretação não, citou-a, pura e simplesmente. O diabo dizia, olha, transforma estas pedras em pães. Está escrito que tu tens, que tu pode fazer isso, tu és o Filho de Deus, tu não é o Todo-Poderoso, o Filho de Deus. Então transforma estas pedras em pães. Era um argumento dedutivista. Se tu é o Filho de Deus, tem poder, transforma essa pedra em pão. Jesus não deu explicação nenhuma para o diabo. Ele disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O diabo disse, ó, salta daqui, porque se tu pulares, os anjos vão te segurar. Está escrito na Bíblia. Era uma interpretação, porque estava escrito na Bíblia que os anjos iam segurar se ele tropeçar, mas não se ele pular. Era uma indução apressada. De um caso ele queria para outro. Os intérpretes, entre aspas, terminam deturpando o sentido muitas vezes. Jesus disse, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ele não dava explicação. Está escrito! Porque a Bíblia é um livro claro. E por ele ser claro, a Reforma ensinou o livre exame das Escrituras. Livre exame não é livre interpretação. A igreja romana diz, Lutero defendeu a livre interpretação. Não. Lutero dizia que a interpretação é aquela que é dada pelo Espírito Santo. Ninguém é livre para interpretar a Bíblia como quiser, mas todos são livres para examinar e ouvir a voz de Deus nela. Todos são livres para examinar e constatar a verdade que o Espírito revela, porque ela está estampada nas Sagradas Escrituras. Em João capítulo 5, Jesus disse aos fariseus, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, são elas que de mim testificam. Note, examinai. Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, diz assim no versículo 11, ora, estes foram mais nobres, os bereanos, do que os que estavam em Tessalônica, diz Paulo, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Paulo pregou para os bereanos e disse, esses aí são melhores do que os de Tessalônica, porque eles estão examinando para saber se o que eu digo está dentro da Bíblia. Então Paulo não era o dono do sentido, Paulo se alegrou por eles examinarem. Paulo disse, eu quero que examine mesmo, porque a palavra final é da Escritura e eles podem descobrir a verdade nas Sagradas Escrituras. Então a Bíblia é a única regra de fé e de prática. A Bíblia é clara na sua mensagem. Outra coisa da Reforma é que a Bíblia ela tem um núcleo que dá sentido a todas as partes. Ela tem uma pré-compreensão, como diriam os hermeneutas mais recentes. Ela tem um vetor que dá sentido ao todo. Quando se vai ler um livro, a gente tem que sempre perguntar qual é o tema desse livro, qual é o tema da Bíblia. O tema da Bíblia é Jesus e salvação. Este livro foi escrito para falar quem Jesus é, o que ele fez e a salvação que é por intermédio dele. Isso não significa, como alguns teólogos estão dizendo aí, que o que não tiver a ver com isso na Bíblia pode estar errado. Tem gente que diz que quando a Bíblia fala de acontecimentos históricos, ela pode estar errada. Quando ela fala de coisa científica, ela pode estar errada. Ela só é infalível quando fala desse assunto que é o seu tema. Meus irmãos, se esses homens aqui não tinham uma sabedoria vinda de Deus para dizer datas ou para dizer os acontecimentos naturais, como é que eles iam saber falar da salvação e da vida eterna, que é muito mais profunda?
A Bíblia é verídica em tudo quanto fala. Ela não foi escrita como um livro de ciência, mas tudo que ela diz de ciência está certo. Ela não foi escrita para ser um livro de história meramente, mas tudo quanto ela diz da história está correto. Mas o seu tema é Jesus e a salvação. Jesus disse: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Ele disse à mulher samaritana: mulher, se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te fala, dá-me de beber, tu me pedirias e eu te daria água viva. Ou seja, tu tens que saber qual é o dom de Deus e quem é o que fala contigo. João diz: Jesus fez muitos outros milagres, além desses que foram aqui narrados. Mas estes estão escritos para que creais que Jesus é o Filho de Deus. E para que crendo tenhais vida em seu nome. Lutero dizia que a doutrina básica, a partir da qual as outras devem ser entendidas, é a da justificação pela fé. Porque lá em Romanos 1, conforme lido aqui antes de mim, está escrito que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. Como está escrito: o justo viverá pela fé. Dizia ele, a doutrina de que o homem é justificado diante de Deus pela fé é o coração do Evangelho. À luz desse texto, tudo deve ser interpretado. É a doutrina que decide se uma igreja está de pé ou se já está caída. Algumas outras coisas nós encontramos na Reforma sobre o entendimento da Bíblia. Por exemplo, Lutero procurou dizer quais eram os livros da Bíblia onde mais claramente a salvação é apresentada. Ele disse: tem livros que são importantes para por eles se interpretar os outros, porque neles a salvação está mais ostensivamente manifesta. E ele dizia: dos 4 evangelhos, o evangelho de João; das epístolas, a de Paulo aos Romanos. Mas Lutero exagerou nessa ênfase e disse algumas coisas que nós não podemos aprovar. Por exemplo, ele chamou a carta de Tiago de epístola de palha. Ele não a tirou do cano do Novo Testamento, mas ele dizia que ela sozinha não fazia ninguém chegar à salvação, e ela só tinha valor quando acoplada às outras partes da Bíblia. Na verdade, nós cremos que Tiago, diferentemente do que Lutero pensou, está ensinando algo plenamente de acordo com a justificação pela fé, e não alguma coisa sobre obras, como alguns ensinam, que ele disse. A justificação de que Paulo fala é do homem perante Deus através da fé. A de que Tiago fala é a justificação do crente perante o mundo. Ele se justifica como alguém que crê pelas obras que pratica. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu pelas minhas obras te mostrarei a minha fé. E o evangelho está tão claro em Tiago, para quem lê corretamente, como na carta aos Romanos. Quando Lutero disse que o evangelho de João era mais importante, ele também negligenciou um pouco a importância dos outros evangelhos. Na época, Lutero ficou inflamado com a sua fé. E para ele era certo de que um homem que encontrasse a fé, ele produziria obras. Ele seria santo. A fé o conduziria a uma vida santa, apaixonada por Deus. Mas ele não deu-se conta de que pudesse haver uma má compreensão disso, e que foi o que aconteceu no século XVII na igreja luterana. Os luteranos diziam tanto que a salvação era pela fé, isso era ensinado à criança desde a meninice. A igreja tornou-se uma igreja do Estado, a pessoa era batizada na infância, e todo mundo, por uma mera fé intelectual, já se achava salvo. E uma multidão de perdidos estava na Alemanha pensando que tinham encontrado a salvação. Isso aconteceu porque Lutero enfatizou muito João e Romanos e negligenciou os evangelhos. Os anabatistas já percebiam o momento falho de Lutero. Os anabatistas diziam: nós temos que enfatizar os evangelhos, porque se nós falarmos só de fé, as pessoas poderão não entender o que seja fé, as implicações da fé, as renúncias que a fé pressupõe. Mas quando nós lemos o Evangelho, nós entendemos que fé não é apenas uma fé intelectual ou dogmática, porque nós encontramos lá nos Evangelhos Jesus dizendo: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, fé implica autonegação, fé implica renúncia, fé implica em tomar a cruz.
E por falta de enfatizar os evangelhos, e pela aliança da igreja com o Estado, o luteranismo do século XVII transformou-se numa religiosidade formal. Mas Deus levantou no século XVII os pietistas. E interessante que os pietistas eram luteranos, mas eles vibravam com os escritos dos anabatistas, que ressaltavam a importância de se destacar o que era fé através dos evangelhos, que falavam das renúncias em que a fé está implicada. E houve uma renovação no luteranismo no século XVII, por influência dos chamados pietistas Frank e Spener, que começaram a voltar a enfatizar a fé, mas a falar dela, não como se o ouvinte já entendesse o que fosse, e sim explicando o que ela era pela linguagem de renúncia, de desafio que Jesus utilizava nos evangelhos. Uma coisa semelhante aconteceu com o calvinismo. Por enfatizar menos aquelas palavras desafiantes de Jesus, quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Quem amar pai e mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem não aborrecer pai, mãe, irmão, irmã, filhos e até mesmo a sua própria vida não pode ser meu discípulo. Se renunciais a tudo, não podeis ser meus discípulos. Por enfatizar o calvinismo como o luteranismo, mais as epístolas. Houve também numa geração subsequente a Calvino uma frieza espiritual. E um novo movimento também de redescoberta do valor da fé, que retoma elementos do anabatismo, aparece no século XVII, é o puritanismo. O puritanismo era um movimento de intensificação da fé dentro do calvinismo, que reivindicava a linguagem desafiante de Jesus nos evangelhos e retomava esse elemento também do anabatismo. O anglicanismo passou pelo mesmo processo, mecanizou-se, depois de grandes figuras da reforma anglicana. Mas aí Deus levantou o metodismo, e Wesley professadamente citava a ênfase dos anabatistas que os demais reformadores esqueceram de enfatizar fé como algo que implica os desafios e os chamados à renúncia que Jesus estabelecia nos evangelhos. Outra coisa que veio pela reforma, a doutrina bíblica, irmãos, de que a Escritura é a intérprete de si mesma. Não é pela igreja que nós interpretamos a Bíblia. Nós interpretamos a Bíblia pela Bíblia. Ela tem um sentido intrínseco. Interpretamos a parte pelo todo. Deixamos que os textos obscuros sejam clareados pelos textos mais evidentes. A Bíblia pela Bíblia. A parte pelo todo. O obscuro por aquilo que é mais claro. O texto pelo contexto. Havia na Idade Média uma ideia reinante de se interpretar a Bíblia por algum filósofo. Já nos primórdios da cristandade pós-apostólica, do cristianismo pós-apostólico, nós encontramos duas escolas de hermenêutica, a escola de Antioquia e a escola de Alexandria. A escola de Antioquia era mais bíblica e defendia que a Bíblia deveria ser interpretada por ela mesma. E a escola de Alexandria era composta por filósofos que tinham agora professado a fé cristã. Alguns desses homens eram ortodoxos, como Clemente de Alexandria, mas alguns, como Orígenes, eram verdadeiros hereges. Eles se tinham convertido, entre aspas, alguns verdadeiramente, outros não, vindos de alguma filosofia, e eles queriam que a Bíblia concordasse com a filosofia da qual eram seguidores. E desenvolver a doutrina de que Deus falara no Velho Testamento aos judeus, pelas escrituras do Antigo Testamento. Mas ele falara aos pagãos por intermédio dos filósofos. E aí certos filósofos, como Sócrates, Platão, tinham estados privilegiados como órgãos da revelação.
E eles acreditavam que o Novo Testamento era o acabamento, a conclusão da revelação dada aos judeus pelas escrituras do Velho Testamento e da revelação ou iluminação dada aos pagãos através dos escritos de eminentes filósofos. E eles queriam, porque queriam que a Bíblia e os escritos dos filósofos, com particularidade de Platão, se ajustassem. Orígenes, por exemplo, nesse intento, cometeu barbaridades hermenêuticas. Ele dizia que Adão não era uma pessoa real, era uma metáfora para representar a humanidade inteira, que teria existido como espírito antes de ter um corpo. Todos nós teríamos tido uma pré-existência espiritual no mundo das ideias, é a doutrina de Platão. E que nesse mundo nós teríamos cometido o grave pecado de nos afeiçoarmos à matéria. E como castigo teríamos sido colocados dentro de um corpo. A expulsão do paraíso era a colocação desses espíritos dentro de um corpo. E o pecado era a afeição à matéria. Daí porque veio a doutrina medieval de que ao corpo se atribui o pecado. E os flagelos e as penitências que feriam o corpo. E meus amados irmãos, depois nós tivemos posições mais moderadas, de Agostinho, que ainda era muito influenciado por Platão, mas ao final da vida escreveu o seu livro Retratações. Nesse livro ele vai olhando para todos os seus escritos anteriores e dizendo: aqui eu fui muito influenciado por Platão, esqueça o que eu disse, o que a Bíblia diz é isso. Graças a Deus, porque este homem teve esse processo de esclarecimento. Mas a primeira fase da Idade Média é uma fase em que se recorre muito a Platão. Se quer que a Bíblia diga coisas parecidas com Platão. Não grandes aberrações como as de Orígenes foram ditas, mas muitas coisas deixavam a desejar. E aí na segunda parte da Idade Média o paradigma muda, passa a ser Aristóteles, por influência de Tomás de Aquino acima de tudo. O pensamento aristotélico se difunde pela Idade Média. A doutrina católica da transubstanciação é inspirada em Aristóteles. A doutrina segundo a qual, depois de o padre consagrar a hóstia, ela se transforma na carne e sangue de Jesus. Quando você pergunta a um católico como é que essa hóstia virou a carne de Jesus, se ela tem gosto ainda de farinha de trigo, tem cheiro de farinha de trigo. Aí ele diz: não, a substância mudou, mas os acidentes continuam. A substância é o corpo de Cristo, mas os acidentes, as aparências, ainda são de farinha de trigo. É a doutrina aristotélica que distingue substância e acidente. A ideia de que Maria é mãe de Deus é baseada no silogismo aristotélico, o raciocínio aristotélico silogístico. Diz-se que Maria é mãe de Jesus, Jesus é Deus, então Maria é mãe de Deus. Sendo que o raciocínio silogístico de Aristóteles se aplica a seres de uma única essência, mas Jesus tem duas, ele é homem e Deus. Não tem lógica aristotélica que caiba nisso. Maria pode ter sido mãe, num certo sentido, da humanidade de Jesus, mas nunca terá sido mãe de sua divindade, porque Deus é que é o seu pai. E muita coisa era referida a Aristóteles. E Lutero disse: nós não vamos interpretar o maior pelo menor. Não vamos interpretar a Bíblia, inspirada por Deus, pela filosofia especulativa do homem. Ainda mais sendo esse filósofo pagão, nós não vamos interpretar o cristão pelo pagão, o revelado pela razão, o inspirado pelo especulativo, o maior pelo menor. A Bíblia tem que interpretar a si mesma. E aí nós temos uma passagem da Bíblia sobre isso. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo de número 13. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina. 1 Coríntios 12, 13. Comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ou seja, nós vamos comparar texto bíblico com texto bíblico. Interpretar a Bíblia por Bíblia, comparar coisas espirituais com espirituais. Sobre essa história de alguém invocar filósofo, a Bíblia Sagrada já dizia lá em Colossenses o seguinte. Colossenses 2,8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo.
Sobre a tradição, nós lemos Jesus dizendo, lá em Mateus, sobre aqueles que apelam a uma pretensa tradição. Em Mateus 15:6, Jesus diz, e assim invalidaste pela vossa tradição o mandamento de Deus. Não é Bíblia pela tradição, não é Bíblia por filosofia, é Bíblia pela Bíblia. É coisa espiritual comparada com coisa espiritual. Interpretamos a parte histórica da Bíblia à luz da parte didática. Tem gente que diz o seguinte, como é que vocês acreditam na Bíblia? Jacó está lá enganando o pai dele. Quem disse que a Bíblia aprova o que Jacó fez? Ali é a parte histórica. Veja a parte didática, quais são os mandamentos. E aí nós interpretamos o histórico pelo didático. Nós interpretamos as narrativas pelas partes doutrinárias. Nem tudo que está relatado que homens de Deus fizeram na Bíblia está com a aprovação de Deus. Nós interpretamos a Bíblia de maneira a distinguir nela experiências que são singulares e experiências que são padrão. Teve um tempo que tinha uma ideia na marcha para Jesus, graças a Deus essa ideia saiu. Mas quando começou tinha essa ideia. Pegavam lá um texto do Velho Testamento, que se referia a Josué, onde tu pisares a planta do pé, será teu. Aí tinha essa história mística de que você ia passear na cidade e quando você pisasse ali, pronto, era terreno de Deus. Declare, é do Senhor, é do Senhor, é do Senhor. Graças a Deus acabaram esse negócio aí. Porque, meus irmãos, não existe isso não, de pisar, de declarar, de dominar território. E aquela passagem ali no Velho Testamento que Deus disse para Josué, era para um caso singular, era para Josué naquele momento, não era padrão não. Mas tem experiências na Bíblia que são padrão. Mas nós sabemos que são por causa da Bíblia. A Bíblia diz quais são as experiências que são padrão. Por exemplo, a de Abraão. Creu Abraão em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Pastor, como é que eu sei que isso que valeu para Abraão vale para mim também? Paulo em Romanos 4. Ele diz, Abraão foi justificado pela fé antes de ser circuncidado e depois foi circuncidado, mostrando que é justificado pela fé tanto o judeu como o gentio. O batismo no Espírito Santo, os meus irmãos tradicionais dizem assim, pastor Glauco, naquele tempo o Espírito Santo caiu, o povo falou em língua, mas por que você acha que tem que acontecer de novo? Porque aquela experiência é padrão, por que não foi só a experiência deles? Porque Pedro, quando vai falar sobre o que aconteceu na casa de Cornélio, ele diz assim, caiu o Espírito Santo sobre eles como caiu sobre nós no princípio. Ou seja, do mesmo jeito, o princípio é o padrão. Do mesmo jeito que Jesus, quando foi falar de casamento, ele disse aos divorcistas, não foi assim desde o princípio, o padrão é o princípio. Uma das coisas, irmãos, que me preocupa hoje, é o seguinte, os cursos de teologia ganharam status acadêmico. Antes do Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, ainda antes dos Estados Unidos, eles deixaram de ser um curso para pastores, para pessoas que iam se formar para serem pregadores, tornou um curso de discussão de ciências humanas. E o que tem acontecido é que pessoas estão querendo subordinar a Bíblia, a sociologia, a filosofia. Eu não tenho nada contra aprender filosofia, sociologia, eu sou doutor em sociologia, eu sou livre docente em filosofia, mas eu quero dizer uma coisa, meus irmãos, isso não me faz melhor do que nenhum de vocês para interpretar a Bíblia. Isso não acrescenta 1 milímetro a mais que me capacite a interpretar a Bíblia. Minha capacidade de interpretar a Bíblia depende de eu lê-la, depende dos meus joelhos e das minhas lágrimas. Mas nós passamos a valorizar o conhecimento secular e acadêmico. Esse aí entende mais da Bíblia porque ele sabe disso. Quem foi que disse isso? Quem foi que falou isso? E hoje, irmãos, o conhecimento bíblico está cercado dessa sofisticação,
de que eu tenho que tornar a Bíblia interessante ao homem do cotidiano, ao intelectual. E aí muita gente quer falar bonito e deturpa a Bíblia. Alguns têm pregado teologia da libertação. Tem universidades teológicas aí que pregam teologia da libertação. Não tem nada mais de evangelho. Nada de evangelho mais. Lutero disse: a Bíblia deve ser interpretada pela Bíblia. E os católicos replicaram. Os católicos disseram: não, não é assim não. Quer dizer que você não vai ter que compreender a história da época dos autores bíblicos. Não, está aí, a Bíblia já não é interpretada pela Bíblia. Você tem que conhecer aquela época em que o Davi viveu, Salomão viveu, para entender o que ele está dizendo. Tem que conhecer aquela época, tem que estudar, tem que pegar os livros de história daquele tempo e tal. Irmãos, eu não tenho nada contra pegar os livros de história, as coisas aí, para confirmar o que a Bíblia já diz, não. Mas dizer que eu preciso disso para interpretar a Bíblia, não. A Bíblia é completa. Quer ver como ela é completa? Alguém vai me dizer o seguinte: para entender a epístola de Paulo, você tem que ter um conhecimento sobre Paulo e sobre a época em que ele viveu. Sim, eu não preciso de livro nenhum, eu vou ler o livro de Atos. Está lá a biografia de Paulo. Está lá o cenário histórico em que ele viveu. Para interpretar Davi no Salmo, você tem que saber quem era Davi, você tem que saber o que é que ele estava passando, qual era o contexto da época. Então eu vou ler lá em Samuel. Salomão escreveu o provérbio. Para você entender o que é que esse homem está dizendo, você tem que saber a biografia dele, tem que saber a época em que ele viveu. Então eu leio lá em Reis. A Bíblia diz quem foi a pessoa, qual foi a época que ele viveu e o que é que ele disse. Não precisa mais de nada. Nós vamos ler outras coisas, para confirmar, para nos alegrarmos. Mas se disser contrário à Bíblia, irmãos, eu fico com a Bíblia. A Bíblia é fechada e acabada, é completa, perfeita. Aleluia. Palavra de Deus. Ela tem tudo de que nós necessitamos. Algumas coisas hoje precisam ser pensadas por nós, com respeito à autoridade das Escrituras. Eu me lamento de que algumas igrejas ainda não acreditam na atualidade dos dons, irmãos. Eu me lamento, sabe por quê? Porque essas igrejas, às vezes, fortemente defendem a autoridade das Escrituras sagradas. E o que acontece é de que, se os dons não existem mais, eles fazem uma grande parte da Bíblia se tornar inútil. Já pensou? Eu fico pensando quando eles leem 1 Coríntios de 12 a 14. Estão lendo uma coisa que não existe mais. Então, 12, 13, 14, 3 capítulos inúteis na Bíblia. Por que Deus inspirou aqueles homens a escreverem sobre o uso dos dons, se a geração que ia ler a Bíblia não ia ter mais os dons? Que desperdício. Tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Foi escrito para o pessoal daquele tempo. Não, foi escrito para nós. Naquele tempo eles tinham os apóstolos. A Bíblia foi escrita para nós. Alguns citam aquela passagem que, quando vier o que é perfeito, os dons cessarão. Os pentecostais se apressam e dizem: o perfeito é Jesus. Os tradicionais dizem: não, não é Jesus. Porque o que é perfeito é uma coisa, não é uma pessoa. Eles estão certos. Mas não muda, coincide com a vida de Jesus. O que é perfeito lá é a minha perfeição. Eu estou no processo de santificação e eu só vou estar perfeito quando Jesus vier e tiver um corpo glorificado. Então, quando vier o que é perfeito, não precisa de dons mesmo não. Dons são para edificação. Quando tudo estiver terminado, não tem mais necessidade de dons. A Bíblia diz: então nós conheceremos plenamente como de Deus somos conhecidos. Será que tem alguém que conhece hoje tão plenamente como é conhecido por Deus? Se nós não temos esse conhecimento perfeito, não chegou ainda o que é perfeito. Chegará quando Jesus vier. Fico preocupado também, irmãos, quando nós, por incômodo com certas passagens da Bíblia, queremos trazer para a Bíblia o que ela não diz. Nós vivemos numa geração nihilista, numa sociedade do espetáculo, onde a aparência vale mais do que a substância, onde o visto é maior do que o real, onde o simulacro é mais importante que a realidade.
E há passagens na Bíblia, por exemplo, sobre a simplicidade do vestuário cristão, 1 Timóteo 2, 9 e 10, 1 Pedro 3, 3 e 4. Mas aí tem gente que fica incomodada com aqueles textos ali. Aí não, Paulo está dizendo o seguinte, não, aqui é só que a mulher não use apenas isso, mas também isso. Não tem um apenas lá. Não tem um apenas. O apenas foram os homens que colocaram. Ah, é porque naquele tempo... Aí diz uma coisa daquele tempo que não está na Bíblia. Todo mundo que quer, irmãos, não ser confrontado com a passagem bíblica, aí diz, não é porque isso aqui, é porque naquele tempo, aí ele inventa uma coisa que na Bíblia não diz. Tem coisas da Bíblia que são por causa daquele tempo, mas a Bíblia diz quando é. Ela não deixa para nossa especulação, não. Eu temo, irmãos, que Gordon Fee, que é um autor cuja obra de hermenêutica é a mais lida pelos seminários do Brasil, diga o seguinte no livro dele de hermenêutica. Ele diga, bem, Jesus deu um ensino sobre o divórcio, estabeleceu uma única exceção, mas hoje em dia, no Ocidente cristão, com tanto divórcio, tanto recasamento, nós temos que reconsiderar as palavras de Jesus. No mesmo livro ele diz assim, Jesus disse que tem que disciplinar, se o teu irmão pecar, repreende ele só, se não te ouvir, leva dois, se não te ouvir, leva toda a igreja, se não te ouvir, considera o gentio publicano. Ele diz, naquele tempo, tudo bem, mas hoje em dia que você disciplina um membro e ele atravessa a rua e vai se congregar na outra igreja que o aceita, nós temos que repensar essa disciplina. Irmãos, eu não quero saber do que o mundo pensa. Eu não quero saber do que está acontecendo. Eu quero saber do que está escrito. Eu quero saber do que a palavra de Deus diz. Se nós quisermos ter o espírito da reforma, sejamos como o valente de Davi. Ele saiu à batalha e pegou a espada com tanta força. Ele lutava com tanto ímpeto que quando terminou a batalha, todo mundo colocou a espada na bainha. Mas não conseguiram mais abrir os dedos dele para tirar a espada. Ela impregnara na sua carne tal a força com que a segurara. Crente, se encha da palavra de Deus. Mergulhe nela como uma esponja mergulha na água. Absorva toda a palavra. Digo-lhe mais, não examine só as Escrituras. Deixe as Escrituras lhe examinarem, porque ela é viva e eficaz, é mais penetrante que espada aguda de 2 gumes, e é apta para discernir os pensamentos e intentos do coração. Nós precisamos da palavra viva, irmãos, aquela que não volta vazia, aquela que é eficaz, na boca de homens cheios do Espírito Santo de Deus, para fazer este mundo trovejar. O pecado reina no mundo, a indiferença moral reina no mundo. E nós estamos precisando de pessoas que toquem a trombeta em Sião, que acreditem nesse livro, que não voltem atrás, mas que proclamem o verbo de Deus com fidelidade. Nem se desviem para a direita e nem para a esquerda, mas se mantenham no prumo da palavra de Deus. Lutero disse, sim, que a palavra ficará. Sabemos com certeza, e nada nos assustará com Cristo por defesa. Se temos de perder os filhos, bens, mulher, embora a vida vá, por nós Jesus está e dar-nos a seu reino. Que Deus abençoe os irmãos nessa noite. Aleluia, glória a Deus, que bênção, amados. O Senhor tem falado conosco nesta Reforma Viva. Amanhã é o nosso encerramento, convidamos a todos a estarem aqui conosco a partir das 19h30 e a gente conta com a presença de cada um dos irmãos para estarmos aqui nos deleitando nessas palavras que o Senhor tem trazido aos nossos corações.
na instrumentalidade de seu servo, pastor Glauco. Amém. Então vamos ficar de pé para orar ao Senhor. Amanhã às 19h30, encerramento da nossa Reforma Viva 2013. Pastor Glauco vai estar aqui conosco, ministrando na última noite. Quero convidar o presbítero Temar, coordenador do STCF, nosso seminário, para estar fazendo essa oração final e apresentando diante de Deus pedido de oração da irmã Antônia Ferreira, que pede oração por sua família. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Antes de nós orarmos, o pastor Glauco trouxe alguns livros, estão ali na recepção, certo? São alguns títulos diferentes, né? Terça-feira ele trouxe um, e hoje ele trouxe, além do que ele já tinha trazido terça-feira, trouxe outros títulos, e os irmãos que se interessarem podem procurar ali a Genice na recepção. Também avisando para os irmãos que as matrículas do seminário para 2014 já estão abertas e está no período promocional. Então os irmãos podem procurar ali a Genice. Vamos orar, amados irmãos. Agradecer a Deus por esse momento que Ele nos concedeu, estarmos aqui participando desse momento tão maravilhoso. Pai querido, Senhor da glória, te agradecemos, ó Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui nesta noite, Senhor, por ter nos conduzido na tua paz, Senhor amado. Neste momento pedimos a tua bênção sobre a vida da irmã Antônia, Senhor, sobre o seu esposo, o seu filho, o seu neto, Senhor amado. Tu sabes a necessidade, Senhor, tu sabes a causa, Senhor amado, que ela tem colocado diante de ti, Senhor, e cremos no teu poder, Senhor, para realizar a obra, Senhor amado, que elas aguardam de ti. Pai querido, agora nos despede em paz para os nossos lares, nos concede uma noite abençoada, nos conduz sobre a tua proteção. Pai amado, é isso que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, e aqueles que examinam livremente as Escrituras dizem...